Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mônica Figueiredo. Nós estamos aqui no canal do YouTube do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia no Leblon, que faz parte da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, na Rocinha, no Rio de Janeiro. Hoje nos coube aqui juntos refletir sobre um trecho do Livro dos Espíritos, que está incluído no capítulo 9. Deixa eu falar direitinho para não fazer confusão. Capítulo 9, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E a gente vai falar de amor maternal e filial, né? São as perguntas 809 e 892. Primeira coisa que a gente precisa entender, por que amor e caridade está dentro da lei de justiça, né? Porque o nosso entendimento, nós que somos espíritas, e o que a gente entende é que o amor é uma lei natural, é uma justiça, é uma coisa que todos devemos ter, e ele se baseia no amor de Deus, né? Porque Deus ama todos os filhos igualmente, né? E a gente entende que é uma construção do ser humano aprender a amar, né? E que a justiça nos garante que ao final, né, dessa caminhada a gente vai conseguir amar a todos, a todas, a todos indiscriminadamente, né? Então, a lei de amor e de caridade são complementos da lei de justiça, pois amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos seja feito, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente é capaz de amar, mas nem sempre a gente já está na plenitude do amar, né? É um exercício. Mas a gente tem que amar, tudo que a gente tem que dar de amor, tudo que a gente puder, né? E a gente tem sempre que pensar, deveríamos sempre pensar o que a gente gostaria de receber. E é esse amor que a gente gostaria de dar. Como é que a gente gostaria de ser tratado? É assim que a gente deveria tratar, né? Olhando sempre pelo prisma do que eu gostaria para mim é o que eu deveria dar ao meu irmão, né? Então esse capítulo fala de justiça, amor e caridade, e dentro dele existem 3 perguntas: 809, 890, 891 e 892, que são relativas ao amor maternal e filial, né? A primeira pergunta que a gente vai fazer uma reflexão diz o seguinte: o amor maternal, 890, o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo? É uma coisa e é outra, a resposta dos espíritos. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes, sobretudo mesmo a própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que do animal. Então, vamos refletir juntos sobre isso. Então, o que a gente está dizendo, o que o livro dos Espíritos, a mensagem que os Espíritos passam é que, na verdade, a gente já tem um instinto maternal, né? Então, quando a gente tem um filho e vê aquele bebê, aquela fofura, né? Aquela fragilidade, o nosso instinto já é de cuidar, né? Já é de ter carinho por aquele ser que está ali perto de nós, né? A qual recebemos como filho. E que quando nós compararmos isso com a vida animal, os animais também têm o mesmo carinho, cuidado com os seus filhos, mas eles cessam no carinho material, né? Eles os ensinam a andar, a caminhar, a se alimentar, a se proteger, e ali termina no animal. No ser humano, não.
No ser humano, isso vai além disso. Ele é um amor que é construído, né? E como aqui a mensagem diz, esse amor às vezes passa da vida e até depois da morte, né? A gente sabe que o amor entre mãe e filhos, né? Mesmo depois, eles continuam existindo, mesmo depois do desencarne, né? A gente continua ligado pelo amor, né? A gente continua querendo o bem, né, desses seres aos quais a gente recebeu como filho, né? É importante a gente pensar como é que isso acontece, né? Por que eu recebo essa criança para ser meu filho e por que eu sou mãe daquela criança, né? Está baseado no nosso plano reencarnatório, né? Baseado no que a gente foi na vida anterior e onde a gente quer chegar, como a gente quer evoluir, e a gente recebe, né, essa tarefa, que é uma tarefa, né? E ela está baseada nessas escolhas do plano reencarnatório que a gente faz com nossos guias espirituais. Então, por exemplo, se na vida anterior eu não fui um bom filho, por exemplo, eu posso escolher vir como mãe para aprender essa tarefa, entender a importância dessa relação e vice-versa, né? Se eu não fui uma boa mãe, eu posso vir como filha para aprender essa tarefa, para desenvolver esse amor, né? E entender a importância desse encaminhamento na vida, né? O papel da mãe é um papel super importante na vida dos filhos. Os filhos reencarnam com dificuldades, necessidades de aprendizado, e os pais são seus tutores. Eles têm um papel fundamental de guiar esses seres humanos ao seu desenvolvimento como um espírito melhor, né? A gente não é importante a gente pensar sempre que, apesar de a gente achar que sexo é uma besteira e que pode culminar às vezes no nascimento de uma criança, isso não é assim, na verdade, né? Quando a gente opta, escolhe o sexo, está inerente ter um filho ou não, né? E ao vir um filho, a gente tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa criança como um ser humano para o caminho do bem, né? É uma semeadura, né? E esse espírito que é nosso filho, ele já vem com as suas próprias dificuldades e depende de nós, pais, de mostrarmos por nossas ações, pelas nossas conversas, pelas nossas atitudes, qual é o caminho do bem para que ele possa ter condição de seguir melhorando, se desenvolvendo como espírito imortal, né? Tem mais uma coisa que é importante, né? Só um minuto. No mundo espiritual, notam-se muitas mães sofrendo com as lições que os filhos devem aprender, desejando e mesmo pedindo para que eles não sofram e que eles mesmos não sofram o que eles mesmos criaram, embora eles precisem passar por determinados testemunhos. Essa parte é super interessante porque a gente sabe que nessa nossa vida vão haver dificuldades, né? E é muito comum, né, do desenvolvimento de uma criança, de um jovem, de um adolescente, do nosso filho, ele fazer escolhas inadequadas. E ele vai passar pelas privações, pelas dificuldades, por essas escolhas não acertadas. E é papel nosso de pai não pedir para que ele não passe, mas o suportar, o ajudar a passar por essas dificuldades que foram criadas por escolhas inadequadas. Então, nosso papel de pai, eu sempre digo que o importante quando a gente começa a realmente
aprender o que é a oração, né? É saber que a oração não deveria pedir para que a gente não passasse por dificuldades, porque são as dificuldades que fazem com que a gente aprenda. Então, no momento que um filho nosso escolhe um caminho mais difícil e depois sofre a consequência disso, não deveríamos pedir a Deus para que ele não sofresse essas consequências. O que nós deveríamos pedir é que ele saiba suportar essas dificuldades e que tire dessas dificuldades lições para nos tornar filhos melhores, pais melhores no futuro, seres humanos melhores, homens de bem. Então, essas dificuldades, essas provas, essas expiações, elas são importantes para o desenvolvimento dessa criança, desse jovem e desse adolescente. A segunda pergunta que nos cabe refletir hoje é número 891. E diz o seguinte. Antes vamos falar uma coisa importante, que essa pergunta 890 tem uma relação com a pergunta 205 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte. Algumas pessoas, a doutrina de reencarnação se figura destruidora de lares, né? E tem gente que acha, na verdade, que pelas dificuldades que algumas pessoas passam, filhos e mães, dentro de casa, nessa relação, que isso é uma relação de dificuldade, de problema, de uma relação ruim. Não é. É uma relação que é difícil, sim, mas essa dificuldade vai nos fortalecer e como Deus tanto é pai de nós mesmos, que somos as mães, como de nossos filhos, Deus só quer o bem para nós mães, para nós filhos. Então todas as dificuldades, elas servem para o nosso crescimento. E tem uma segunda pergunta que fala sobre a adolescência, né? Todo mundo sabe como é complicada a adolescência, e normalmente quando você é mãe, você sente na pele, né? Às vezes quando você é filho e você está passando pela adolescência, você não percebe essa dificuldade da maneira como os pais... E a pergunta é a seguinte, qual o motivo da mudança na adolescência? É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. Crianças vêm inocentes para que os pais lhe acariciem e cuidem. Então, o que na verdade a gente descobre? Que quando a criança vem para o nosso lar, né, para ser nosso filho, ele vem inocente, né, para que a gente acaricie, a gente cuide e a gente mostre o caminho do bem para ele. E quando ele vai crescendo, ele começa a sentir, e na adolescência isso é muito forte, começa a transparecer o espírito que ele realmente é, né? Quais são as dificuldades que ele veio, as más tendências e tudo isso. E aí fica difícil, porque nessa hora a relação se dificulta porque o jovem, o adolescente, mostra mais as suas dificuldades, né? Eu costumo pensar que esse é o momento dos mais difíceis mesmo para os pais, né? Porque o adolescente começa a ter suas próprias opiniões, né? E isso faz parte do crescimento. E como lidar com isso, né? Primeiro, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa muito, é estudar. Estudar, eu digo, as lições da vida, do amor, da caridade, da paciência. E pensar, se colocar no lugar do outro, né? Perceber o que ele está precisando e no que a gente pode ajudar para que ele siga em frente. E quando essa dificuldade for grande, não deixar de fazer o uso da oração, né? Meditar, orar, para que a gente tenha calma, paciência e tranquilidade e tirar de todos esses momentos lições de amor e paz. Tá? Vamos à questão 892. A questão 892 do Livro dos Espíritos é a seguinte. Não, desculpa, 891. Diz o seguinte. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento?
Os espíritos respondem: às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim, um mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada, senão por um mau espírito, que procura criar as dificuldades ao filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos superados. Primeiro a gente tem que pensar, primeira coisa que eu acho que é importante é que nessa questão de mães que odeiam filhos ou filhos que odeiam mães, não é o que é mais comum, não é o que acontece toda hora, né? Elas são mais incomuns, né? Mas que isso tem um papel, tem uma razão também de acontecer pela faixa que a gente está em desenvolvimento. Então a gente ainda está aprendendo a amar, né, nesse mundo que a gente está. E por a gente ainda estar aprendendo a amar, essa lição de mãe às vezes é muito difícil para algumas mães do que para outras, né? Dependendo da sua caminhada anterior, nas suas vidas anteriores, né? A gente está num momento da humanidade que a gente precisa muito entender cada vez mais esse nosso papel de amor, né? E eu penso que se a gente convive com mães ou filhos que estão com uma dificuldade dessa grande de relação à sua mãe, uma dificuldade de relação muito grande, que a gente tente sempre apoiar e dar tanto para essa mãe que não está sendo, que está tendo dificuldade com seu filho, onde o filho odeia a mãe, que a gente ajude essa mãe, né, dando a ela carinho e atenção para que ela possa suportar essa caminhada. E mesma coisa se for um filho que tem uma mãe que eu odeio. A gente tem um papel nesse nosso mundo de olhar o mundo todo como se nós fôssemos irmãos. Então não nos adianta olhar essa dificuldade do outro e ficar de longe achando que nada podemos fazer porque aquilo ali é o papel dela de mãe ou o papel dele de filho. Não, a gente pode. A gente sempre pode minimizar os problemas, as dificuldades dos outros, ajudando, amando, com caridade, com carinho, com atenção. Esse é um papel, né, muito importante nosso, não só dos avós, dos tios, mas de nós, mesmo que sejamos amigos, padrinhos, ajudar essa dificuldade para que ela seja um aprendizado para esses espíritos dessas mães e desses filhos, né? É importante também lembrar que, vou ler esse trechinho que é importante. Todos os que triunfam dos obstáculos vencidos serão recompensados pelos seus esforços, depois de vencidos os testemunhos, que procuram ajudar aos que sofrem, é a missão. Como espírito instruído nas provas, dar o que pode em favor dos que lutam nos caminhos difíceis. O sofrimento, por vezes, é a melhor escola, desde quando não nos revoltemos com os testemunhos. Eu quis ler porque, assim, um minuto atrás eu falei sobre a importância de a gente ajudar nesse momento difícil, sendo nós avós, tios, madrinhas, amigos, né? Mas é muito importante a nossa conversa com esses filhos e essas mães que passam por essas dificuldades, que a revolta não resolve, né? A gente pão, queijo, olho por dente, não resolve, né? Não adianta a gente se rebelar contra essa dificuldade. A gente precisa, mesmo com toda a dificuldade, acreditar no amor, né? Tomar mais uma dose de paciência. Confiar que Deus, independente da dificuldade, está conosco sempre.
e que a gente está aprendendo com isso. E a recompensa, essa recompensa que o texto fala, é a recompensa de nós nos tornarmos seres humanos melhores. Essa é a recompensa. Não é simplesmente um lugarzinho no céu, como a gente imagina. Eu sofri com tudo isso, com um filho difícil que me odiava, mas eu vou chegar ao céu. Não, eu vou construir um ser humano melhor. Eu vou saber mais como amar. Porque essa dificuldade vai me ensinar a ter mais paciência, mais força, mais resignação. É isso que a gente precisa acreditar. Que essa recompensa dessas dificuldades que a gente passa é nos tornarmos seres humanos melhores. E Deus está aqui o tempo todo à nossa volta. Então Ele sabe dessa dificuldade. E se a gente passou por essa tarefa, se a gente está passando por essa tarefa, é porque a gente é capaz de passar. Essa eu acho que é a maior lição de todas. É acreditar que a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui a passeio, nem a gente caiu no lugar errado, eu sou muito boa e caí no lugar errado. Não. A gente está no lugar certo, na hora certa. E se a gente está passando por isso, é porque dessas dificuldades a gente tem a oportunidade de crescer, de melhorar, ser um ser humano melhor e de escolher melhor o caminho do bem. Vamos ver agora a nossa questão 892. A questão 892 diz o seguinte: quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário? Quer dizer, se a gente tem um filho que nos causa insatisfação, desgosto, tristeza, a gente tem a desculpa de não ser bom pai por causa disso? Os espíritos respondem: não. Porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Colhem, portanto, o que semearam. Essa é uma questão que a gente às vezes tem uma dificuldade de como pai ver, né? A gente às vezes quer dar muito para os nossos filhos, muitos bens materiais, né? A roupa da moda, a bicicleta da moda, a comida da moda, por exemplo. Quando a gente tem muita condição e não dá as lições morais, não divide com eles o caminho do bem. Não. A mesma coisa a gente vê algumas tendências do nosso filho e a gente passa a mão na cabeça. Não. Então é isso que os espíritos vêm nos falar. Existem alguns desgostos que a gente passa nessa vida que muitas vezes são consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Então, vale uma reflexão, nós que estamos nessa tarefa de pais. Quantas vezes a gente deixa para lá algumas lições que a gente deveria estar, ou porque está cansado, ou porque acha que não vai adiantar, ou porque a gente acha que o nosso filho é muito difícil, mas a nossa missão é ajudar essa criança, esse jovem, esse adolescente, a seguir pelo caminho do amor, do carinho. Não. Eu vejo, por exemplo, algumas vós reclamarem que seus filhos, quando elas envelhecem, não cuidam delas, né? Não lhes dão a atenção que elas gostariam. Aí fica a reflexão: como é que eu fui vó ou mãe dessa criança? Será que eu dei todo o amor que eu podia dar? Ou será que eu valorizei muito mais a vida material do que a vida espiritual? Quais foram as lições que eu passei para os meus filhos sobre suas escolhas? Será que eu ensinei aos meus filhos
ou ajudei meus filhos a ensinar aos meus netos? Como foi o meu papel? Eu valorizei só a vida material ou eu fui capaz de mostrar a esses seres, filhos, netos, que nós somos seres espirituais e que, apesar de estarmos aqui nessa roda viva da vida material, o que somos mesmo são seres espirituais que reencarnam várias vezes para aprender o caminho do bem. Será que é isso que a gente ensinou? Será que é isso que a gente mostrou com os nossos atos? Será que a gente escolheu bons livros para dar para as nossas crianças lerem? Será que a gente escolheu essa dificuldade? Porque eu sei que não é fácil. Ou a gente falou, tô muito cansada, vou deixar para lá. Então, essa pergunta nos chama ao coração para lembrar, primeiro, que sempre é tempo de aprendizado. Nunca a gente precisa pensar que já passou, que não dá mais tempo. Então vamos nós hoje, depois pegar o Livro dos Espíritos e ler todas essas questões com mais cuidado e refletir no fundo de nossa alma o que eu ainda posso fazer pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus afilhados. Qual é o papel que eu posso fazer? Quanto eu posso investir mais na minha paciência, no meu amor, no meu carinho, no meu cuidado, para que esses seres percebam que esse mundo daqui não é um mundo material só, é muito mais do que isso. E o que eu sempre gosto de pensar, o que pode me ajudar nessa tarefa? Né? O que eu posso usar? Né? Então eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. A missão dos pais é encaminhar seus filhos para o bem. E para tanto, devem estudar, meditar e mesmo conversar com os que sabem mais. A gente tem, eu acho que é uma tendência hoje em dia, né, de valorizar pouco, né, os mais velhos, né? Mas eu acho que essa tendência está mudando, né? Eu vejo que nos últimos anos para cá, muitas conversas, muitas palestras, muitos livros, muitas discussões são trazidas pela mídia sobre a questão dos nossos ancestrais, a questão de como eu cheguei aqui e por que cheguei aqui, né? E isso é muito importante para a gente conseguir saber quem somos, né? Quais foram as dificuldades que meus pais passaram, meus avós, para que hoje eu estivesse aqui. Então, esses meus avós, meus pais, têm muito para me ensinar, têm muito para me ajudar nessa tarefa de criar meus filhos, né? E eu sempre costumo pensar que, além disso, eu preciso olhar o que já faz parte do novo mundo, da nova era. O que eu aprendi nessa vida que já não é mais assim, que eu preciso mudar quanto à relação que eu tenho com os meus filhos, né? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com filhos, mas que é importante a gente pensar. Antigamente, a gente lavava a louça com a torneira aberta, ou escovava os dentes com a torneira aberta. Hoje a gente sabe que a gente tem que a água é um bem natural caro e que a gente precisa dele muito e que a gente precisa fechar a torneira, escovar o dente e depois abrir novamente para não desperdiçar. É disso que eu falo. O que foi que eu aprendi na minha vida e que eu já posso transformar e que eu posso passar essa lição transformada para o meu filho para ele ter uma vida melhor? É isso que a gente precisa valorizar, o que a gente veio, da onde a gente veio, todos os esforços que foram feitos pelos nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, e que criaram essa nossa condição de estarmos aqui. E o que eu posso já, com o mundo de hoje, baseado com tudo isso que eu tenho do meu passado, melhorar para transformar para o meu filho, para passar para o meu filho? Qual é esse mundo melhor que eu quero que ele construa para os filhos dele?
E o que mais eu posso fazer para saber isso, né? Existem muitas maneiras de aprendizado, né? E ainda mais pode-se usar. Eu sempre falo que tem uma. Eu sempre falo em todas as minhas palestras sobre a força da oração, né? Quando eu era jovem e eu tinha uma dificuldade e eu achava que eu não sabia rezar bem, mas eu confiava que minha avó era boa de oração. Então eu ligava para ela, pedia: avó, me ajuda nesse momento, eu não estou muito bem, estou precisando disso. Faz uma oração para mim, porque eu acreditava que ela tinha essa força, né? Hoje eu sei que ela tem essa força, ela tinha essa força, que minha avó já desencarnou, mas o espírito dela continua tendo. Mas eu sei que eu também posso ter, e cada um de nós pode ter. Essa oração não precisa ser uma oração marcada com letras fixas, palavras fixas. Não, é uma conversa nossa de peito aberto com Deus, que é nosso Pai, falando das nossas dificuldades e pedindo ajuda para a gente receber inspirações, insights, para que a gente possa usar melhor tudo que a gente já aprendeu e que a gente consiga aprender mais e que a gente sinta essa ajuda. Porque muitas vezes a gente tem nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, Jesus, Deus, tantos à nossa volta nos ajudando, e a gente não abre nossos canais de entendimento, de vibração para receber essa ajuda. Então saiba que essa ajuda está aí. Você é capaz de conversar com Deus, com seus guias espirituais, com seus anjos protetores, para que lhe ajude nessa caminhada e para que você esteja mais aberto para receber esse bem, esse amor, essa vibração de carinho e de amparo. Então aqui eu termino essa nossa reflexão, sugerindo que vocês reflitam mais sobre isso, porque essa tarefa de pai é uma das mais importantes missões que a gente recebe quando encarna e tem um filho, né? E para terminar, eu sempre gosto de terminar com uma música. Eu tive uma dificuldade de achar uma música hoje, né? Não porque não tivesse música, mas nada me veio ao coração, né? E eu resolvi terminar com uma música bem para cima, do Gonzaguinha, né? Para a gente ficar com ela na mente, né? De que a gente como é que eu vou dizer? Que independente da dificuldade, né? A gente consegue levar a vida melhor, né? Se a gente olhar com mais carinho, com mais alegria. É isso que eu entendeu? É essa mensagem que eu quero que essa música fique, né? Que a gente a letra diz mais ou menos assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Então saibam, acreditem que a vida é bonita e essa bênção de estarmos aqui nesta caminhada, se a gente olhar com olhos de alegria, de carinho, de atenção, será mais fácil para a gente servir. Então a vida é bonita e é bonita.